Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui neste memorial, que é o início da história do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é uma instituição magnífica que começou em 1931, não como Ministério Público do Trabalho, mas como Conselho Nacional do Trabalho. Em 41 passa a ser Ministério Público do Trabalho. O meu nome é Henrique Ellery, eu hoje sou o membro mais antigo, com 53 anos de membro do Ministério Público. Estou aqui à disposição de vocês. Se puder, se tiver competência para esclarecer alguma coisa, contem comigo, mas sempre para exaltar a história dessa instituição, que isso aqui é um templo. Doutor, o senhor pode contar um pouquinho como foi a sua história de vida, onde o senhor nasceu, a sua história de vida? Eu comecei minha vida profissional, eu comecei minha vida no Recife. Eu fiz o colégio militar em Belo Horizonte, meu pai militar. Não pude seguir a carreira militar porque era cego, já tinha 7,5 graus. E nas Forças Armadas não tem jeitinho. Pode ou não pode. Então lá 2 e 2 só dá 4. Não dá 4,5 nem 5 por nada no mundo. E não me deixaram seguir a carreira militar. Fui para o Recife e lá cursei o curso de Direito. Fui trabalhar como oficial de gabinete do prefeito do Recife. E ali começou a minha vida profissional e a minha vida social em termos de profissão e de opção, tendo grandes forjadores do meu caráter e dos meus passos. O senhor foi nomeado para exercer o cargo de substituto de procurador do trabalho adjunto. No Ministério Público do Trabalho, quando você vê essa nomenclatura aí, substituto de procurador do trabalho adjunto, isso era uma maneira que tinha de você aumentar o colégio do Ministério Público. Então eles pegavam e nomeavam. O Ministério Público nunca teve concurso público. Ele começou em 1983. O Ministério Público do Trabalho, você vê todos os grandes nomes, João Mantello de Carvalho, Roque Ferrer, Atílio Viváqua, Evaristo de Moraes, Vando Lins e Silva e tantos outros, esses homens não fizeram concurso. Não fizeram pelo seguinte: o Ministério Público do Trabalho é uma organização magnífica. O que é um Ministério Público do Trabalho? Poucas pessoas sabem. Eu acho, inclusive, que isso devia ter, no concurso público, uma cadeira da história do Ministério Público. O presidente Getúlio Vargas tinha verdadeira veneração pelo Ministério Público do Trabalho, ou seja, pelo social. Haja vista que ele criou a CLT. O social vira todo o entorno dele e do PTB. Então, todos os grandes nomes do Ministério Público eram vinculados ao presidente da República. Então, ele pegava quem tinha as grandes cabeças do Brasil, ele punha como procurador de primeira categoria. Não tinha negócio de carreira, não. Procurador de primeira categoria. Todos esses que eu me referi, eles já entraram como procurador de primeira categoria. O nosso primeiro presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que foi criada por mim, essa associação chamava-se Murilo Estevão Levato. Ele era procurador de Minas Gerais, aposentado na Procuradoria de Minas Gerais, considerado um dos maiores juristas do Estado e foi nomeado procurador de primeira categoria e veio atuar em Brasília. Então, o social dentro do Ministério Público sempre foi muito importante. E foi daí que veio o meu amor pelo social, porque vindo de uma região pobre, miserável e marginalizada como é o meu Nordeste, eu sofri muito quando trabalhava com o prefeito do Recife, vendo o que nós chamávamos lá de córregos e alagados, as pessoas sofrendo e morrendo. Agora, no episódio recente do Rio Grande do Sul, eu me lembrei do meu Recife. Quando eu terminei o curso de Direito no Recife, eu fui convidado pelo presidente da República para vir morar em Brasília. Em novembro de 69, eu chego em Brasília, vou ser assessor do presidente da República, vou ser chefe da assessoria, tudo concomitante, chefe da assessoria do governador do Brasília e secretário particular do superintendente da Nova Cap. Então eu tinha 3 empregos, trabalhava uma média de 18 a 20 horas por dia. E continuei assim. O governador de Brasília, foi o primeiro governador, Hélio Prates da Silveira, ele
era muito visionário. Então, ele queria criar em Brasília uma fábrica de leite tipo A. Aí disse, Heller, você que tem um conhecimento muito grande em Brasília e no Brasil, eu queria ver onde é que a gente podia comprar essa fábrica tipo A. Eu digo, interessante, governador, lá no meu estado eu não sabia que leite tinha alfabeto, não. Era tudo tipo água. Aqui o senhor me disse, tem até tipo A. Aí ele deu uma risada, eu saí, tentei descobri no Rio de Janeiro, no estado de Niterói. Foi comprado e vim para cá. Com essa ida ao Rio de Janeiro, eu passei a frequentar o 10º andar do edifício Jockey Club, onde tinha um restaurante, que era ao lado do Ministério do Trabalho e da Fazenda, onde todos os cabeças coroados do Ministério Público almoçavam lá todas as quintas-feiras. E eu passei a frequentar esse ambiente. Dali surgiu o meu amor pelo Ministério Público do Trabalho. E ele, sabendo que eu era assessor do presidente, eu disse, Heller, se você puder nos ajudar, nós estamos precisando de sede em Brasília, porque no momento nós só temos em Brasília um escritório, que é chefiado por um colega nosso, que é o Ranoldo Tales Barbosa. Eu digo, está conseguido. Me dê 30 dias que eu consigo a sede de vocês. Consegui a sede do Ministério Público, era no setor de autarquia, no 4º andar, abaixo da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e Território. É um prédio muito grande que tem lá até hoje. Hoje funciona lá o Ministério da Fazenda também, que tornou-se muito grande. Então eu fiquei com esse amor muito grande e eles só me pediram uma coisa. Heller, lute pela instituição. Heller, nós precisamos de você. Você está no Palácio. E os nossos colegas do Palácio, hoje nós não temos mais ninguém que tenha acesso ao Palácio. Por quê? Nós tivemos dentro do governo, no Palácio do Planalto, o subchefe da Casa Civil do Presidente da República, doutor Pinto Godoy. O secretário particular do Presidente da República, doutor Percival Pinto Bandeira. Tivemos senadores e deputados federais, todos membros do Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho, Indústria e Comércio era do Benjamin Eurico Cruz, que era o braço direito, o xodó do Presidente da República. Então, eles sentiam a falta desse acesso. Voltei para Brasília, consegui esse andar, consegui o andar todinho para eles. Eles trouxeram o gabinete para cá, sendo o primeiro procurador-geral aqui, já nomeado em 80 no Rio de Janeiro, o doutor Marco Aurélio Prates de Macedo, que foi o mais longevo de todos os procuradores que nós tivemos. Ele foi procurador durante 11 anos. Ele saiu dali para ser ministro do TST. Uma das melhores cabeças intelectuais que nós tivemos nessa casa, que era meu amigo do restaurante lá no Rio de Janeiro. Ele veio para cá e tornou-se muito meu amigo. E com essa amizade, o ministro da Justiça, muito meu amigo, que era o ministro Alfredo Buzaide, disse, Heller, você podia ir para a Procuradoria, você não quer ser procurador? Infelizmente, nós não temos vaga em Brasília. Nós temos vaga só no Recife. Eu digo, é meu sonho de vida. Voltar para a minha terra e tomar um banho de civilização. Leio de engano. Voltei para lá, encontrei uma santa chamada Teresa Lafayette Bitu, que era uma das mulheres do Ministério Público, e a doutora Deise. Essa doutora Teresa Lafayette Bitu, uma das famílias mais importantes da história do Nordeste, da família Lafayette, haja vista que lá em Paris tem até uma galeria com o nome dela, a Galeria Lafayette. Ela me tratava como um filho. Aí quando eu digo ler do engano, por que ler do engano? Porque eu não consegui ficar na 6ª região. Eu vinha a Brasília uma vez por semana, eles mandavam me chamar para cá. Sempre tinha um problema que eu tinha que resolver. Resolvido em Brasília, resolvido no Rio, para resolver no Amazonas. Eu que não tinha nada com aquilo, eu era só procurador. Mas era uma confiança que foi depositada em mim pelo secretário-geral do Ministério da Justiça, que era o doutor Paulo Cabral Araújo, e pelo chefe do gabinete dele, que foi meu colega lá no Recife, ministro Walter Ramos da Costa Porto. Então a doutora Teresa, que era a subchefe da Procuradoria, e tinha um gênio, uma sumidade como procurador regional, era o doutor
Guedes Corrêa Gondim, professor de 3 universidades no Recife, uma grande cultura que nós tivemos no Brasil. Hoje todos eles já são falecidos e a doutora Tereza se responsabilizava pela minha incompetência profissional dentro do cargo de procurador. Eu já cheguei a ser chamado para Brasília para fazer uma audiência de procurador do trabalho da 3ª região. Porque a 3ª região, aí você diz, mas em Brasília? Eu digo sim, porque o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais funcionava aqui. Eles tinham 2 andares no Ministério do Trabalho. E cabia ao substituto de procurador do trabalho dar assistência ao menor, que era uma das coisas que ele era convocado especificamente para isso. E tinha também um colega nosso aqui chamado Eurico Cruz Neto, que Deus o tem em bom lugar, foi desembargador na 15ª em Bahia. Ele já estava no gabinete do Procurador-Geral. Chegou um dia o Procurador-Geral disse, não, eu quero que você venha definitivo para cá. O doutor Marco Aurélio Prates Macedo me trouxe definitivo para cá. E aqui estou até hoje. Do ramo do Ministério Público da União, eu considero, sem nenhuma vaidade, o mais importante. Porque o que é que acontece no Brasil hoje? O Brasil hoje tem 98% de analfabetos, se não analfabetos funcionais. Você hoje tem alunos que são aprovados sem ler um livro. Quando eu fiz o Colégio Militar, eu já tinha lido até no 3º ano Camões e Padre Vieira. Hoje em dia eles nunca leram nenhum livro, eles não sabem nem o que é livro. Então o social desse país está muito abandonado. Você hoje cita 2 estados brasileiros como expressão máxima do ensino. É o estado do Ceará, município de Sobral, e o estado de Pernambuco, no 2º grau. Porque nem no 1º Pernambuco tem destaque, e Sobral tem. Por quê? Porque você tem que fazer o alicerce. E Pernambuco aprendeu isso com o Ceará e está trabalhando nesse alicerce para que você possa chegar ao 2º grau. Hoje o índice de analfabetismo nos leva a uma carência social monstruosa. Então, por que a importância do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho é o social. O trabalho escravo no Brasil, que eu pensava que nós tínhamos conseguido acabar, não, de maneira alguma. Continua a mesma coisa. Porque como o nordestino está passando muita fome, muita necessidade, lá no sul do Brasil tem umas safras que dão por tempo. Macaxeira. Macaxeira dá e tem 30 dias para retirar. Mais umas 3 ou 4 safras. O que eles fazem? Tem um cidadão que é chamado de gato. O gato vai para o Nordeste, traz um ônibus ou de caminhão, e eles passam a exercer o trabalho escravo aqui no sul. São verdadeiros escravos. Eles ficam devendo aos colegas, aos empregadores, que não são empregadores dele, porque eles não têm vínculo empregatício. Isso a Justiça do Trabalho ainda não conseguiu resolver. Por quê? Porque é um problema social e cabe ao Ministério Público do Trabalho. Por mais que ele tenha crescido, ele não cresceu o suficiente para que ele venha poder abraçar tudo isso que acontece de equívocos e de erro no nosso país. Essa estrutura foi criada no ano de 1980, no mesmo momento em que foi criado, nessa lei, de autoria do presidente Figueiredo, o Ministério Público da União, com 4 ramos. E desses 4 ramos, nós sempre somos muito pobres e tivemos grandes dificuldades em conseguir nomear procurador para cá. Hoje, surpreendentemente, temos 48 subprocuradores gerais. Eu não sabia disso. Antigamente não existia isso. Antigamente tinha 3 cargos de subprocurador geral, mas não era cargo, era função, porque ele não era cargo de carreira. Ainda existe o doutor Flores, que está na ativa até hoje, que foi um desses que exerceu essa função em confiança. Daí começou a se criar. O doutor Jefferson criou 6 cargos de subprocurador geral. Daí diante veio crescendo, e hoje nós estamos com 48 subprocuradores gerais. Francamente, não sei quantos procuradores do trabalho tem, nem quanto procurador regional do trabalho. A estrutura é uma estrutura que você distribui os colegas
de procurador do trabalho dentro do seu estado, com as jurisdições próprias deles. Os do trabalho funcionam mais em segundo grau, os procuradores regionais do trabalho mais em segundo grau, e o subprocurador-geral, eles só trabalham na Procuradoria-Geral junto ao TST. Então, os procuradores do trabalho funcionam junto à Junta de Conciliação e Julgamento, hoje Vara do Trabalho. Os procuradores regionais do trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho e os subprocuradores gerais na instância extraordinária, que é o TST. Eu, na realidade, sou o único que está vivo, infelizmente não é que eu adoro a vida, da Associação do Ministério Público do Trabalho. Esse é um trabalho dos ideólogos, eu volto a chamar os cabeças douradas do Ministério Público, que são aqueles meninos do Rio que hoje já estão em outro patamar da história, já estão lá em cima nos protegendo, tentando ajudar essa instituição aqui, mas eles lutaram muito porque nós nunca tivemos uma associação. Então, eles disseram, já que você vai para Brasília, que eu já soube que você vai ser nomeado, você se compromete conosco de criar uma associação para os membros do Ministério Público. Eu digo perfeitamente, vamos lutar por isso. E começamos a luta e tivemos um grande apoio, uma luta muito difícil. Nós estávamos dentro de um governo que, para mim, foi o governo mais fechado que nós tivemos do movimento social de 64 até o seu fim, que foi do general Ernesto Geisel, porque ele era de uma intransigência inacreditável e totalmente inacessível. Então, nós tivemos que criar dentro do governo dele. E assim foi criado. Embora o nosso procurador-geral tivesse grande prestígio, não foi fácil criar. Tivemos um apoio do Dr. José Bonifácio, que era secretário particular do ministro da Justiça, que era o Dr. Armando Falcão. Tivemos um apoio do Dr. Roberto Batendieri, o assessor adjunto, Dr. Péricles Salles, do chefe do gabinete do ministro Falcão, que era o Dr. Walter Costa Porto, e do secretário-geral, Dr. Paulo Cabral de Araújo. Esses apoios foram fundamentais para nós criarmos. Mas tudo nós tínhamos que consultar. Nós iríamos lá, nessa época ainda não existia o Ministério Público da União. Então nós éramos praticamente subordinados ao Ministério da Justiça. Nessa época funcionavam no anexo do Ministério da Justiça, que foi uma luta grande para conseguir. O antigo Tribunal de Contas, que foi mudar para a sede de hoje, ele nos cedeu o anexo do Ministério da Justiça, que era onde eles funcionavam. E lá funcionou a Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho. Então era só atravessar de um lado para o outro, eu ficava mais no Ministério da Justiça do que na Procuradoria. Eles lutaram muito, eu mandei, a primeira lista que eu mandei, eu sempre gostei muito de observar a liturgia do cargo. E sempre tive como braço principal hierarquia. Foi isso que aprendi no decorrer da minha vida toda. Então, eu mandei todos os procuradores de primeira categoria. Procuradores e procuradoras de primeira categoria, que nós só tínhamos duas. Doutora Emiliana e doutora Norma Augusto Pinto. Mandei todos. O Palácio sempre voltava e riscava. Na 9ª vez, voltou uma lista, incluindo o meu nome e o da doutora Nazaré Zuani, e com os nomes que eu tinha mandado, e exigindo que esta ata fosse assinada pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, que ele não tem nada a ver. O Procurador-Geral da Justiça do Trabalho é uma parte administrativa. Hoje, infelizmente, em 2026, está havendo uma união muito grande e uma subserviência da atual diretoria da associação com a parte administrativa. Nós não temos nada a ver com a administração. Nós somos a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, de todos os procuradores, dos aposentados e do ativo. Como eu costumo dizer, dos membros de ontem e dos membros de hoje. Os membros de hoje são membros do Ministério Público, assim como os membros de ontem são membros do Ministério Público. Os membros do Supremo Tribunal Federal de hoje são
tem, como os membros de ontem, os mesmos direitos e vantagens. A associação está esquecendo disso hoje. É uma pena, porque ela foi criada da cabeça daqueles ideólogos lá no Rio de Janeiro, não fui eu, foram os ideólogos que criaram. Este era o ideal, para que houvesse uma unidade muito grande e que o Ministério Público se fortalecesse cada dia mais. Hoje o Ministério Público está muito dividido. E se você não se une, você não tem força. A formiga tem mais força do que qualquer ser humano por causa da união delas. Nós estamos muito divididos, infelizmente, e isso não é bom para o Ministério Público do Trabalho. Continua hoje, em 2025, sendo o ramo do Ministério Público do Trabalho o único que não tem uma sede própria. Nós estamos numa sede aqui alugada por uma verdadeira fortuna que não poderia ser quando nós somos os segundo mais antigos em Brasília. O Ministério Público Militar tem 2 sedes. O Ministério Público Federal tem 3. O Ministério Público do Distrito Federal e Território tem 5. E nós não temos nenhuma. Então eu acho que a associação deveria entrar nessa briga, deveria se afastar da administração. A administração administra os procuradores de hoje, mas ela administra os procuradores de hoje e os de ontem. Ela está esquecendo que existe o de ontem. Fico triste com o que está acontecendo com a Associação Nacional dos Procuradores de hoje. Eu atuei no Tribunal Superior do Trabalho, especificamente aqui no Ministério Público do Trabalho. Os trabalhos políticos eram muito grandes, o Ministério Público estava começando. Como eu disse para vocês, o Ministério Público começou em 1900. O Ministério Público começou em 1980, com a lei do presidente Figueiredo e do ministro Brahim Abiakel, e criou uma estrutura nova, que é essa estrutura que hoje foi só melhorada. E nessa estrutura nós tivemos que ainda fazer diversas leis, inclusive na norma constitucional. E a luta dentro da Constituinte foi uma luta muito grande. Nós tivemos grandes procuradores aqui nos orientando e nos ajudando. Nós tivemos aqui o doutor Jefferson nos ajudando, tivemos o doutor João Pedro, tivemos o doutor Ronaldo Tolentino, pessoas que nos ajudaram dentro da Constituinte muito. O doutor Couto, do Ministério Público Militar, e mais 3 outros, doutor Fontes, do Ministério Público Militar. Então nós criamos uma força-tarefa na Constituinte para transformar o que é hoje o Ministério Público da União no Ministério Público de hoje. Para que vocês tenhamos uma ideia, doutor Guilmar, é uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Você é minha professora, não só de vida, como de profissão. Então, o Ministério Público da União hoje é outro Ministério Público. Hoje, ele é forte. É uma pena que em 1993, o meu Ministério Público do Trabalho, que eu tanto amo e dedico, tenha sido rebaixado para membros de 2ª categoria. E sem que até hoje tenhamos nós tomado nenhuma providência no sentido de mudarmos isso. Como? Isso aconteceu com a Lei Complementar número 75. Então nós temos hoje o Ministério Público da União, onde tem o Ministério Público Federal, que é nomeado pelo Presidente da República. Temos o Ministério Público do Distrito Federal e Território, que é nomeado pelo Presidente da República. Nós sempre fomos nomeados pelo Presidente da República. Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar. Hoje não somos mais. Hoje nós somos nomeados pelo Procurador-Geral da República. Eu considero isso um desrespeito à minha instituição. Essa instituição tem que ser reverenciada. Isso aqui, dos 4 ramos, é o único templo que tem aqui. Nós somos um templo sagrado. Nós temos história. Nós conhecemos em 1931 um Conselho de Trabalho vinculado ao Presidente da República. Em 41 começam a ser nomeados os procuradores. Vocês têm um livro aqui com a história de todos os procuradores que foram nomeados naquela época. Vamos exaltar, vamos lutar por essa instituição. E minha última mensagem
se vocês me permitirem, eu quero deixar para os colegas que são estudantes hoje e que amanhã se tornarão membros do Ministério Público do Trabalho. Estude a história da instituição. Entre para cá como nós entramos. Quando eu fui nomeado procurador, um membro do Ministério Público recebia 50% do que recebia na época um diretor da Junta de Conciliação e Julgamento, hoje Vara do Trabalho. Hoje, veja, hoje você está fazendo concurso para cá porque o salário é alto, mas você não tem responsabilidade com a sua instituição. É uma instituição divina, sublime, que deu a este país, deu ao social desse país o que ninguém deu. Leiam a história de Rodolfo Collor. Veja o que esse homem, como ministro do Trabalho, fez, o que ele constituiu para o Ministério Público do Trabalho, para fortalecer, e hoje nós estamos na situação que nós estamos até hoje. Me perdoe a irritação, mas é porque eu falo com o coração. Eu, infelizmente, ainda não me passou o entusiasmo de aluno da Faculdade de Direito. Essa experiência foi muito boa, porque isso aí foi como conselho superior. Todo o começo é muito bom. E nós conseguimos, nessa época, aprender com os colegas. Então eu aprendi muito com a doutora Guilmar, aprendi muito com o doutor Ives Granda, com o doutor Otávio Brito Lopes, com o doutor Carlos Nilton de Souza Pinto, com o doutor Afonso Luderix de Vedeiro, que hoje o tem em bom lugar. Foram verdadeiros professores para mim. E lá nós fizemos um trabalho que deixou o Ministério Público numa posição privilegiada. Assim como foi feito também com o trabalho escravo. Agora, o trabalho escravo, se você não tiver uma força com o poder federal, nós não vamos conseguir acabar com o trabalho escravo, porque a situação do país é muito difícil. Eu, visitando a Procuradoria-Geral da República, tive com a diretora-geral, eu soube que ela gosta muito de movimentar índio, que até índio tem trabalho escravo. E eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Eu nunca ouvi falar que tinha assédio sexual para a Índia. Então, o que é isso? Isso é um abandono que nós estamos tendo do social, dos mais vulneráveis. Vamos pensar nisso, mas não vamos pensar em termos eleitorais, não. Vamos pensar em termos de coração, de amor, de necessidade e de venerar esse país. Eu era muito ligado a um cidadão chamado Oswaldo Manicarne. Oswaldo Manicarne era braço direito do Dr. Ulisses. E o Dr. Ulisses tinha um cunhado que era desembargador do trabalho em São Paulo. E ele tornou-se meu amigo em função disso. E na hora da proclamação da instituição, ele disse para o Oswaldo: Oswaldo, chama o Dr. Heller que eu quero que ele esteja aqui em cima. Isso me marcou muito. Tanto que o diretor-geral, Dr. Paulo Afonso Martins de Oliveira, disse: Heller, de fora só tem tu. Eu digo, eu sempre metido, né, Dr. Paulo Afonso? Isso me marcou muito. Isso é uma das coisas que me deixam mais sensibilizado, é falar a respeito da mulher. Porque eu tenho na minha cabeça, até para o processo histórico do mundo, da criação do mundo, que o ser humano mais importante que existe é a mulher. O homem é o produto da mulher. O homem nasce da mulher, vive da mulher e morre no colo da mulher. A mulher consegue levá-lo do ápice à sarjeta. Quando eu entrei para o Ministério Público, nós só tínhamos 5 mulheres. 2 no Recife, doutora Deise Holanda, doutora Tereza Lafayette Bitur. 2 em Brasília, doutora Norma Augusto Pinto e doutora Emiliana. No Rio de Janeiro, 1, ministra Neia. Então, o Ministério Público, que era machista e continua machista até hoje, no ano de 2025, porque nós temos hoje mais subprocuradoras-geral femininas do que homens e não tem ninguém disputando o cargo de subprocurador-geral. Com a visão benéfica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele conseguiu nomear a única mulher procuradora-geral
do Ministério Público do Trabalho, que foi a doutora Sandra Lia. As mulheres não podem abrir mão disso. Aí você diz assim, mas ele está mal administrado, não entra em mérito de administração de ninguém. O que eu posso dizer é que eu tenho certeza absoluta que a mulher, qualquer uma que seja nomeada para cá, irá administrar com mais amor, com mais carinho e com mais respeito a instituição do que o homem faz. Porque a mulher é lutadora, a mulher não é carreirista, a mulher é objetiva, ela pensa na instituição e nos seus filhos. O homem não, o homem é momentâneo. Lembro de uma história interessante, com um parênteses aqui, do governador de Brasília, que ele transferiu a invasão do IAPI, ali do Núcleo Bandeirante, para a Ceilândia, quando criou a Ceilândia, quer dizer, CEI, Comissão de Erradicação de Invasão, Lândia. E ele transferiu, e o seu secretário de Serviços Sociais foi chamado num palácio, Altomar Lopes Cardoso, e foi dito para ele, Altomar, esses terrenos serão doados, mas serão doados no nome da mulher, porque a mulher se apega à casa. O homem não. O homem não dá valor. O homem é um ser carreirista. Então, vejo isso com muita tristeza, mas saio com muita alegria, porque depois de 53 anos, tivemos uma procuradora-geral e tivemos uma grande vitória que ninguém sabe, mas ainda bem que o Supremo Tribunal Federal sabe, porque ano passado homenageou a primeira mulher a ocupar um tribunal extraordinário foi do Ministério Público do Trabalho. Ela deveria ser exaltada aqui no Ministério, na Procuradoria com uma estátua. Chama-se ministra Néia Moreira. Foi a primeira mulher do Brasil nomeada pelo presidente José Sarney, influenciado pela dona Marli, porque foi uma colega nossa chamada Amélia Bandeira, que foi comigo ao Palácio do Planalto e pediu a dona Marli e foi nomeado a ministra Néia, ministra do TST. Ninguém lembra disso, ninguém fala disso. Eu lembrei isso ao presidente Sarney, ele não lembrava que tinha sido ele, mas já pode, com 95 anos. Esse menino que aí está, e é muito importante para o Brasil, pode ter esquecido. Hoje nós temos a maioria, né? Respondendo a você, nós temos a sua maioria, graças a Deus. Quando eu estiver ajustando minhas contas lá em cima, e que a cinza já depositada no cemitério aqui, eu digo a você, eu ainda vou ver muitas mulheres administrando o meu Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público que eu amo, adoro. Tinha uma senhora aqui que brigaram muito comigo, os meus colegas, porque eu queria fazê-la procuradora-geral. E só eu queria. Ninguém queria. Por quê? Porque ela era muito competente, ela era muito lutadora. Você pega uma pessoa como a doutora Guiomar Régia Gomes, que foi corregedora aqui, essa mulher foi uma mestra dentro da corregedoria. A doutora Eliane Calegari, que eu queria que fosse procuradora-geral, eu nunca vi ser tão competente em trabalho e dedicada a esta casa aqui. Tivemos uma colega aqui chamada Lúcia Barroso, brilhante. Então, as mulheres que eu conheci aqui, já mais no final do meu exercício, foram brilhantes. Essa casa deve muito às mulheres, mas hoje, infelizmente, as mulheres não estão dispostas a lutar. Lutem pela procuradoria, lutem pela instituição de vocês. Este templo começou em 1931. Esse templo de homens como Atílio Vivar, João Antero de Carvalho, príncipe da Bahia, José Guedes Corrêa Gondim. Os colegas do Paraná, naquela época, só tinham 8 regiões. A última era do Pará, do Ceará, o Birajara índio do Ceará. São homens magníficos, que fizeram a história da nossa instituição. Não vamos esquecer a história, porque sem história não tem alicerce para o futuro. A motivação é para ver se a Procuradoria no futuro observava um pouco a nossa história. Este primeiro livro que está aí é um livro muito antigo, é um livro que tem a antiguidade
dos colegas de 1941 até 1970, que eu reputo como de grande importância para a instituição, porque ali tem o nome dos colegas que foram. Nós tivemos colega ministro da Educação, nós tivemos colega ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, nós tivemos senadores da República, do Ministério Público, deputados federais, 3 do Ministério Público, tivemos colegas que foram presidentes da UNE. Então, essas coisas é da história política da casa. E a política manda e nós obedecemos. A Avenida Paulista não é nada. A decisão está aqui no eixo monumental. O que for decidido aqui no eixo monumental, o resto do Brasil só cumpre. Daí eu pedir para ajeitar este quadro aqui, que você disse que já ajeitaram, porque com a lei que criou o Ministério Público da União, não está aqui. Começa a nova época do Ministério Público. Infelizmente, nós somos de segunda categoria dentro do Ministério Público. Mas Deus é grande. Ainda há de uma mulher assumir aqui e mudar toda essa história. Quando eu entrei aqui, eu disse para você que tinha uma senhora aqui que trabalhava, que era mãe da doutora Heloísa Conceição. Nós tivemos aqui o doutor Fernando Teófilo como nosso diretor-geral. Nós tivemos uma diretora de pessoal, doutora Umária, doutora Lourdes. Essas mulheres dedicaram, tinha o doutor Edson também. Pessoas, os funcionários que dedicaram essa casa de uma maneira de se integrar completamente. O Bandeira trabalhava aqui, que era um funcionário nosso, de domingo a domingo. Só ouvi falar nisso até hoje, ele e um procurador, doutor José Alves, que trabalhava de domingo a domingo. Então, aos funcionários do Ministério Público, estudem a história desta casa. Vejam o que vocês têm aqui. Vejam aqueles membros de ontem. Vejam o que eles fizeram pelo social no Brasil. O presidente Vargas dizia que a solução natural é perfeita. Mas a solução natural ela é perfeita única e exclusivamente porque ela se adequa. Mas nós não podemos nos adequar à subserviência. Nós temos que lutar sempre, mostrar sempre o valor da nossa instituição, não nós pessoalmente. O que é que eu significo hoje dentro da instituição? Nada, nada, um membro de ontem. Agora, para os que virão amanhã, aí eu peço que o senhor pegue aqueles livros ali para mim, por gentileza, já que eu estou aí. Para os que virão, os colegas hoje, os futuros colegas que hoje estão fazendo a faculdade de Direito, que serão procuradores da Justiça do Trabalho, estudem mais a nossa instituição. Eu trouxe aqui 3 livros para deixar na nossa biblioteca. É a história do Ministério Público Militar. E como todos nós sabemos, o Tribunal Militar é o mais antigo do Brasil. Inclusive, meu tio foi presidente lá em 1936, 37 e 38. Nós temos aqui depoimentos, a história do Francisco Couto, professor de Direito, um homem importantíssimo dentro do contexto nacional, pelo que ele fez na Constituinte, pelo trabalho dele dentro da Constituinte, que foi magnífico. Então, eu peço aos colegas que amanhã vão entrar para o Ministério Público do Trabalho, obedeçam à liturgia do cargo. Nunca entrem em traje esporte nessa instituição. Eu nunca entrei com traje escuro, com traje claro no Supremo ou no Senado Federal, para reverenciar uma instituição. Eu não posso entrar numa igreja de bermuda, porque é litúrgico. Quando vocês chegarem aqui, tentem estudar a história do Ministério Público. Vejam o que foi feito em termos de trabalho social por essa instituição. Vejam os homens que passaram aqui.
Nós demos a primeira mulher para o Tribunal Superior do Trabalho. Nós demos o único membro de Ministério Público para a Academia Brasileira de Letras. Isso tudo é para mim um motivo de muito orgulho e satisfação saber que eu passei nessa instituição, não com a competência ou com o brilhantismo que poderia ter tido. Não, os outros foram brilhantes. Aprendi muito com a doutora Guiamar, uma corregedora magnífica, uma pessoa que sempre honrou, dignificou e enobreceu o Ministério Público e enobrece até hoje. Então, eu termino dizendo para os colegas que vão entrar amanhã, que estão fazendo vestibular, que amanhã vão fazer concurso para cá, tem uma passagem muito grande, muito interessante aqui, de um poeta alemão, que ele dizia: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, porém, aos que lutam toda a vida, estes serão imprescindíveis. Os nossos colegas de ontem são imprescindíveis. Isso aqui é de Bertolt Brecht, um alemão que fez a antevisão da importância dos que passaram. Os que aqui passaram deixaram um rastro, que o que nós temos aqui, de nos honrarmos, nós devemos a eles. Que Deus conduza vocês para um caminho melhor.